Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom ter você de novo aqui no nosso canal. Que bom que você está aí se guardando, não é verdade? Junte agora a sua família. Nós vamos já começar a nossa reflexão de hoje fazendo uma oração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, orar pelos seus sonhos, amém? Pelos seus parentes. Vamos fazer essa oração? Avisando, você não está assistindo uma transmissão, você a partir de agora você está cultuando ao Senhor juntamente conosco, amém? É o momento de convidar o Senhor Jesus a sentar do nosso lado e falarmos para Ele assim: Papai, me ensina mais de Ti, que nós precisamos crescer, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado sobre nós. Eu quero, de uma forma especial, interceder e somar, ó Deus, o consolo, uma palavra de acalento às pessoas que estão passando por perdas, que estão passando por sofrimentos com entes queridos, vitimizados ou das perdas que ocorreram. Pai, nós nos ajuntamos a essas pessoas e oramos para que o Teu Espírito Santo traga a consolação do céu a esses corações. Eu oro, Pai, para que o Senhor blinde toda essa família que está aí, ainda preservada no Senhor, para que nenhum mal aconteça. Em nome de Jesus, que os recursos, que as portas continuem se abrindo, ó Pai querido, Pai amado. Guarda os parentes desses amados que estão vendo essa transmissão nesse momento. E que o Teu Espírito passe a, Deus, invadir essas casas, esses ambientes, seja no quarto, seja na sala, seja no carro, e que o Senhor passe a ministrar sobre as nossas vidas. É isso que nós desejamos, Papai. Que o Senhor fale conosco nesse momento e ministre sobre as nossas vidas a Tua vontade, que sabemos que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Obrigado, Jesus. Fala conosco e toma o Teu lugar de honra para ministrar, sermos ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos então ao nosso momento de adoração ao Senhor. Prepare o seu lugar e vamos, desde já, agradecer ao Senhor, como eu sempre digo, mais um dia de vida que Ele nos deu. É a oportunidade de acertarmos, é a oportunidade de ouvirmos a Sua voz. Vamos à adoração então com Ele e daqui a pouco voltamos, em nome de Jesus. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu.
Ok. Continua aí conectado? Pode esperar que vem bênção do Senhor para nós hoje. Amém? Eu quero começar lendo um texto com você. Nós vamos fazer uma reflexão baseada nesse versículo que está lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Eu vou estar fazendo essa leitura na nova tradução linguagem de hoje, que é uma linguagem bem fácil, principalmente para quem está começando no Evangelho. Mas eu achei de uma linguagem altamente esclarecedora para aquilo que nós vamos refletir hoje. O texto diz assim, acompanhe comigo. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está assentado ao lado direito do trono de Deus. Uau! Que maravilha! Eu achei essa versão muito esclarecedora e hoje eu quero propor para você, através dessa palavra, uma palavra de ânimo para você. O título da nossa mensagem hoje é Espere até que Ele venha. Amém? Vemos pessoas e todos nós estamos juntos passando por esse momento de nos mantermos fechados, distanciados, porém não sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu vejo que nós estamos mais se vendo junto com a família através dos meios que o Senhor tem nos dado, né? Através da internet, através dos aplicativos, através das salas de reuniões. Nós estamos sim se comunicando, mas é muito importante que nesse momento cada um de nós venhamos a nos cuidar, sem deixar que a nossa fé venha se esvaziar, venha esmorecer ou venha, se perder de uma forma por completo. É nesse momento que o Senhor está propondo para mim e para você crescermos em sabedoria, no conhecimento e no relacionamento com o Senhor. Eu vejo que uma das expressões que com certeza temos mais ouvido nesses dias é a expressão: não desista, não tire o foco da estratégia, reaja. E isso é uma verdade. Nós precisamos reagir diante de situações adversas. Ao vermos esse depoimento que o escritor, a carta aos Hebreus, declara, nós podemos extrair aqui algumas lições que vão nos facilitar um caminho de reação, um caminho de uma transformação de vida em Jesus. Eu quero apresentar alguns argumentos que o Senhor falou comigo e compartilhar com você. O primeiro deles é que mantenha seus olhos abertos, porém focados naquilo que conduzirá a vida com Jesus. O versículo 2 inicia dizendo: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Nós temos visto, amados, muitas pessoas, como eu disse, se perderem na fé por causa das situações. O problema é quando essas circunstâncias, os problemas que todos nós estamos sujeitos, eles passam a impedir a nossa visão de Jesus. E o autor aos Hebreus, ele diz: não tosqueneje, não feche os olhos, não desista, abra os seus olhos, porém não é só manter os olhos abertos, é manter os olhos abertos olhando para o lugar certo. Ele fala: fixe os seus olhos. Aonde? Nos problemas? Não, no Senhor Jesus. Eu quero dizer que houve um momento na Bíblia onde Pedro e todos os apóstolos estavam num barco, vindo de uma jornada missionária ali com Jesus, e Jesus os despede, pede para que eles vão para outra margem, e eles são acometidos de uma tempestade muito severa. Havia naqueles barcos Tiago, João, Pedro, André, pescadores, homens realmente experientes no que se trata de alto mar, de pesca, de lidar com barco, leme, vela, essas coisas que marinheiro sabe fazer. Não é minha praia. Mas o que aconteceu naquele momento é que as circunstâncias fugiram ao controle.
Circunstâncias essas que hoje eu e você estamos passando, de não podermos mais fazer aquilo que estamos acostumados a fazer ou ficamos sem poder fazer nada. A realidade é essa. Esses discípulos estavam, todos eles estavam, acredito que muitos cobravam a Pedro, que sempre foi o discípulo mais de ter iniciativa e de reagir a situações difíceis, mas falavam também junto a Tiago, a André, a João, mas nada resolveu, a ponto de Jesus vir ao encontro deles. E o interessante é que eles viram a Jesus em meio à tempestade, mas não o reconheceram. Em alguns trechos, em alguns livros do Novo Testamento, eles até gritaram assim: é um fantasma. Por quê? A situação ofuscou a vista deles. Eles não identificaram. Porém, Pedro se levanta e lança um desafio. E eu vou te adiantar, Jesus gosta desse tipo de atitude quando seus filhos falam: se é tu, Senhor, eu vou. Olha o que diz em Mateus 14, 28. A palavra diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Amados, é o que eu disse, Jesus gosta desse tipo, não de, que eu posso dizer, afronta, mas Jesus, ele gosta desses momentos de se revelar àqueles que estão, não só para o necessitado, mas para aqueles que estão em sua companhia. E é interessante que a resposta de Jesus para Pedro, tudo isso em meio a um caos, tudo isso em meio a um desespero, Jesus diz no versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. O texto diz que Pedro andou sobre as águas como Jesus estava andando sobre as águas. A fé de Pedro fez com que os seus olhos saíssem daquela água que estava no barco, saíssem daquele vento impetuoso e olhassem somente para o Mestre. E foi nesse momento que a fé de Pedro foi consolidada pelo poder do sobrenatural, aonde Jesus só disse: vem. Jesus não foi até Pedro, Jesus não tirou Pedro do barco, pegou por baixo do braço ou pelo ombro, por uma das mãos e foi caminhando junto. Não, Pedro sai e vem ao encontro de Jesus. Esse é outro segredo maravilhoso que daria aqui até outra reflexão para nós. Essa reação provocou uma transformação na mente de Pedro. Pedro já não via mais, não ouvia mais o vento, não sentia mais aquela água que possivelmente era muito fria porque era noite. Mas Pedro olhou para a promessa. Pedro olha então para Jesus e se move em direção a Jesus. Posso te dizer uma coisa? O lugar mais seguro para se estar é junto de Jesus. Aquele que não só controla tudo, mas ele cria tudo, todas as coisas. E o lugar mais seguro para estar é junto a ele. O segundo argumento que eu quero refletir com você é que existe uma porta aonde a sua fé tem que passar para se tornar operante. Essa porta é Jesus. Ainda no mesmo versículo do capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, a parte B, diz assim: pois é por meio dele que a nossa fé começa. Olha só. O autor, ele diz o seguinte, ele relata que para que a nossa fé seja alcançada, seja desenvolvida, nós temos que entrar no nível do sobrenatural de Deus. É aonde Jesus está. E em Jesus e com Jesus, não só veremos os milagres, mas nós seremos usados para que esses milagres aconteçam. Não só nas nossas vidas, mas na vida de muitas outras pessoas. Quando nós estamos com Jesus, Ele faz questão de usar a minha vida, a sua vida, para se revelar
aos necessitados. Certa vez, Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2 para que fossem divulgar a palavra do Senhor. E é fato, toda vez que você leva a palavra do Senhor, vem junto o milagre, vem junto a presença de Deus, vem junto o quebrantamento. Então muitas coisas ocorreram. E eu quero que você acompanhe comigo o texto dessa autoridade que Jesus delega aos seus discípulos. Veja, preste atenção. Mateus capítulo 10, do versículo 7 e o versículo 8. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha que autoridade que Jesus, que estava ainda sob a pessoa de Jesus, e Jesus transfere essa autoridade aos seus discípulos. Porém, Jesus não delega essa autoridade a qualquer um, de qualquer forma. Jesus só delega essa autoridade para aqueles que decidem assumir o desafio de uma vida de compromisso com Ele. Como que isso se procedeu? Antes, no capítulo 10, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Essa transmissão de unção, essa transmissão de poder foi dada por Jesus. Ninguém a tem deliberadamente, ninguém a tem se Jesus não estiver presente. Interessante que aqueles homens eram discípulos de Jesus. Se você não conhece a história, os primeiros discípulos, eles estavam na praia, trabalhando, pescando, e Jesus vem então e os chama. E passa a chamar os outros 8. Ele chama 2 e 2, e depois ele chama mais 8. E aonde estavam trabalhando, Jesus ia passando, falando: vem e segue. Porém, esses homens, a partir do momento daquele convite, a partir do momento daquele desafio, eu só sei pescar. E o Senhor vem com uma promessa de pescar homem. Como que se dá isso? E Jesus então conduz o que nós chamamos de discipulado, uma vida de ensino. Todo dia Jesus ensinava tanto as Escrituras como na prática, no campo, o que é ter uma vida no sobrenatural. As marcas de Jesus só podem ser reveladas na vida daqueles que decidem deixar o natural e transpor pela porta da vida para o sobrenatural. Uma vida onde só Jesus é o nosso Senhor. Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele enviou o seu Filho para o amor de todo mundo, mas para aqueles que decidiram reconhecê-lo como Pai, como Senhor, Ele faz questão de fazer com que o sobrenatural seja natural na sua vida. Vamos adiante, mais um ponto. Mais que uma vida de fé, Jesus oferece uma vida com propósito. O versículo diz: pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Há um outro segredo, além de ter o início de uma fé, de uma vida de crer no sobrenatural. Há o segredo de que, à medida que nós passamos por essa porta, que é Jesus Cristo, a nossa fé é despertada, porém Ele faz questão que a nossa vida todos os dias vá melhorando, vá aperfeiçoando. Todos aqueles que decidem ter uma vida de entrega a Jesus podem testemunhar: antes eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, porque Deus renovou e me deu uma segunda chance, ou me deu uma nova chance. Há um segredo que muitos preferem não tomar conhecimento, que é essa vida aperfeiçoada. A perfeição, amados,
para tudo exige esforço, exige recomeço, exige lidar com decepções, com frustrações, com traumas, exige lidar com o desconhecido. A partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos sendo arremetidos a níveis aos quais, naturalmente, sozinhos, jamais poderíamos alcançar. E é muito comum encontrarmos pessoas que estão sem rumo há muito tempo. E como é prazeroso saber daqueles que aceitaram o desafio, que passaram para um estágio melhor na vida, desfrutando de novidades a cada dia e reconhecendo que isso só aconteceu porque Jesus entrou um dia nas suas vidas. É muito interessante no nível natural quando a gente observa empresas ou atividades que passaram de gerações na mesma, vamos dizer assim, no mesmo padrão. Aquelas coisas que a gente nem fala de pai para filho, né? Às vezes tem coisa que vem de terceira, do trisavô, passou para o bisavô, passou para o avô, veio para o pai e hoje são os filhos que estão lidando com a administração daquilo ou estão continuando ou até ampliando esses negócios que um dia algum antepassado manteve. É interessante que, da mesma forma, essa experiência que aqueles homens incultos, aqueles homens descrentes tiveram com Jesus, e é por isso que a palavra do Senhor chega até a mim e está chegando até você, porque aqueles homens que um dia acreditaram no desconhecido, mas depois de conhecerem, decidiram não negociar a fé deles. É por isso que a atitude daqueles homens lá atrás estão fazendo a diferença hoje e vão fazer a diferença na sua vida, se você assim o quiser. Mas interessante é que todos, sem exceção, amados, quando têm um contato com Jesus, são unânimes em afirmar: a dor sumiu, a minha vida mudou, o meu casamento melhorou, hoje eu aprendi a administrar finanças, hoje eu aprendi a ser um bom pai, aprendi a ser uma boa mãe, hoje eu aprendi a amar os meus pais. É muito forte as marcas de Jesus na vida daquele que se entrega. São cicatrizes que você leva, que te orgulham, falando porque antes dessa cicatriz eu não era reconhecido, eu não era valorizado, nem pela própria família. Mas o dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. E hoje eu faço questão de não olhar para trás. O meu alvo sempre será Jesus Cristo. Mateus 18:20, a palavra do Senhor diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus faz questão de revelar o seu amor a todos que o buscam e acreditam no seu poder. Amados, eu não sei o momento que você está vivendo e com certeza não é um momento muito tranquilo, mas eu te garanto que tudo isso pode mudar a partir do momento que você tirar o foco das suas frustrações, das suas angústias e focar nas promessas de Jesus. Começar a crer que Ele é poderoso. Já estou com você. O texto diz assim: se houver 2 ou 3 reunidos, mas eu tenho certeza que você está aí com a sua família. E a partir do momento que você se reunir e começar a invocar o nome de Jesus para a sua vida, falou: Jesus, eu não te conheço. Aqueles pescadores, aqueles homens na praia lavavam redes, estavam pescando, largaram tudo. E a Bíblia diz que imediatamente eles passaram a servir a Jesus, sem o conhecer. Você conhece a história de Jesus? Aqueles homens, Jesus ainda não havia sido crucificado, Jesus não havia ainda começado o seu ministério, ele começou naquele momento. Hoje você conhece a história de Jesus, você pode não acreditar, porque você ainda não viveu o sobrenatural. Mas eu quero te dizer uma coisa: basta você agora abrir o seu coração e falar: Jesus, eu quero fazer prova de ti na minha vida. Se revela a mim. E Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai fazer questão
de te conduzir ao nível mais alto, ao nível que nós chamamos, ao nível dos nobres. Olha o que o texto diz em João 3,16, que é a missão de Jesus para mim e para você. Por que ele veio? É um texto conhecido, você já deve ter decorado, já deve ter ouvido em muitos lugares. O texto diz, porque Deus amou o mundo, amados. Não há ninguém que esteja fora do olhar, do coração de Deus. Não há ninguém que esteja fora. Mas ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o nosso amigo que está presente, eles não se agradam de sofrimento, de dor, de tristeza e de decepção. Mas a única forma, aonde o dinheiro não compra a saúde, o médico não traz a vida, não é uma casa bonita que vai resgatar o seu casamento. Somente Jesus é capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos, trazer alegria de novo para sua mesa, família reunida, trazer os seus filhos de volta ao seu coração. Este é um dos versículos mais citados na Bíblia, porém um dos mais desconsiderados pelo homem. Porque se a humanidade compreendesse que a morte e a ressurreição de Jesus, o único Filho de Deus, veio para trazer vida para mim e para você, com certeza o mundo seria outro. Pessoas que de diferentes lugares aceitaram a Jesus, provaram do seu amor, provaram da sua misericórdia, porque estariam hoje literalmente mortos. Mortos pelo pecado, ou mortos de sabe, Jesus livra de acidente e ressuscita. E muitas vezes essa pessoa nem o confessou como único Senhor e Salvador, mas por ter alguém na família. Preste atenção nisso. Voltamos ao texto que nós lemos lá em cima. Se houver 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente. Eu tenho certeza que você que está me vendo agora, você hoje está na presença do Senhor, ou você ouviu de falar de Jesus, porque há alguém na sua família que tem orado por você. Você pode confirmar comigo agora, dizendo que se não fosse pela oração da sua mãe, do seu pai, de algum parente ou de algum amigo seu, você não estaria mais entre nós. E sabe o que é isso? Misericórdia. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Há um nível melhor do que o nível do socorro, que é o nível da misericórdia, o nível da graça. É um nível onde o Pai não se aguenta em trazer, em revelar ao mundo que você também é um enviado com um propósito. Aonde Deus vai te usar com graça, sabedoria de palavras, aonde Deus vai te usar com unção para você, aonde está o caos, aonde está as trevas, a sua presença vem a reboque com a presença de Jesus, que é a nossa luz, que é a nossa paz, que é a nossa vida. E Deus quer te usar com esse propósito. Se as pessoas reconhecessem o quanto Jesus as ama, pessoas se valorizariam mais, não negociariam a sua realeza por trapos de imundícia, que é o pecado, que são as vestes oferecidas por Satanás, vestes de imundícia. Muitas pessoas se sentem sujas ao pecar, ao trair. O Senhor, para aqueles que decidem não mais viver a sua vida limitada e corrompida, mas decidem viver a vida de Jesus, tornam-se nobres, diz a palavra de Deus, príncipes, embaixadores do Rei. E o mais importante é que nós passamos a viver uma vida acrescida de bênçãos. A palavra do Senhor diz em Salmo que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Você pode estar numa Ferrari, meu amigo, voando. O Senhor vai te alcançar e vai te abençoar.
Eu falei que você passa, quando você aceita Jesus, do nível das trevas, da imundícia, do pecado, para a nobreza. Olha o que o profeta Isaías nos diz no Velho Testamento, capítulo 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Em algumas versões até prosperará. E quem pode nos fazer nobres, senão o Senhor? A única forma de sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus é sendo de Deus. E a única porta é aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. É como isso se dá, né? Como você pergunta assim, mas Nogueira, eu sou rejeitado até mesmo pela minha família. Liga não. Jesus também foi. A mãe, os irmãos chegaram à porta onde Jesus estava ali ministrando e falou, manda chamar. Jesus fala, a minha mãe, meus irmãos, pai e mãe, são aqueles que fazem a minha vontade. Então, para deixarmos de sermos desprezíveis, desonrados pelas pessoas e passarmos a servi-lo, né? E sermos vistos como pessoas que superaram as dificuldades, a resposta é aqui. Quando eu reconheço que o que eu faço sem Jesus, Ele me reprova. Essa já é uma resposta. Aquilo que eu faço, que eu sei que é contrário à palavra de Deus, não está me edificando. Pode estar dando um prazer da carne, um prazer momentâneo, mas não nos edifica, não nos faz avançar. Pelo contrário, nós passamos a ter uma vida ancorada no lodo, no pecado, na sujeira. É como se eu colocasse em mim mesmo várias algemas e pegasse as chaves e jogasse fora, acreditando que eu conseguiria me livrar. Coisa de filme. Tem gente que ainda acredita em cenários, né? Cenários onde todos aqueles efeitos milagrosos de filme vai acontecer em sua vida sem se decidirem a ser o protagonista. Se você não decidir pagar o preço, como diz a palavra, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, nós nunca veremos o melhor de Deus. Eu quero encerrar dizendo que não deixe que o medo e as mentiras te desviem da bênção. O versículo continua dizendo, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Uma das maiores armas que podemos usar contra a mentira é conhecer a verdade. Sabemos que muitos ilusionistas vivem mentindo para as pessoas com o que nós chamamos de truques. Mas à medida que esses truques são revelados, o show fica sem graça, perde a audiência, a ilusão cai. É isso que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faz quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Aquilo que Satanás pintava como sendo um prazer, como te dando status, quando é confrontado com a luz da palavra, com a luz da verdade, você fala, isso é mentira. E aí você passa então a entender que vale a pena investir na verdade, vale a pena investir no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse é. E eu li aqui o que Deus diz a seu respeito. Você é nobre, você é príncipe. É interessante que Jesus venceu a Satanás logo depois de ser batizado por João Batista no deserto. Não foi com o poder do sobrenatural. Jesus em nenhum momento manifestou a glória dele como sendo a glória de Deus para repelir a Satanás. Em todo um instante, Jesus falava assim, está escrito ou também está escrito. Escrito aonde? Na palavra de Deus.
Você precisa conhecer a palavra de Deus para se libertar, para ser curado, para ser livre, para ser uma nova pessoa e para saber para onde você vai. Jesus sabia quem era. Satanás, inclusive, quis confundir a identidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Quem você é? Quando você se olha no espelho todas as manhãs, quem você vê? Eu vejo e quero continuar vendo até meu último dia a imagem e a semelhança daquele que me criou. Eu não aceito sobre a minha vida acusações de que eu não sou filho do rei. Eu não aceito acusações sobre a minha vida que hoje eu não sou servo de Deus. Eu não aceito. Mas para isso, o não aceitar e o viver nos padrões estabelecidos por Ele, há uma diferença. E eu preciso me submeter. Eu preciso subjugar a carne, dizer não para o pecado e avançar para a carreira, como diz o apóstolo Paulo, uma carreira que me foi proposta. O céu, a eternidade, viver com o Senhor. Amém? Uma vida com Jesus é assim. Satanás se retira de nós e o Senhor se encarrega de enviar o Espírito Santo e os anjos para nos ajudar. Mateus 4:11 diz o final de toda essa batalha entre Satanás e Jesus. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Existem anjos do Senhor que o Senhor delega para te proteger, para te guardar. O Senhor dá ordem aos anjos dele para te abençoar. O Senhor dá ordem para que o Espírito Santo também te conduza a bom termo. Eu quero encerrar dizendo que da mesma forma que Jesus fez de alguns dos apóstolos, que só conheciam peixes naturais e passaram então a fazer deles grandes homens, pescadores de homens, assim o Senhor fará com você. Meu querido, minha querida, creia. A sua família será salva, se você assim o quiser. A sua família será abençoada, se você assim o quiser. Mas posso te dizer um segredo? Não espere começar. Não espere um fogo diferente como houve com Moisés naquela sarça. Não espere o mar se abrir. Comece hoje declarando: Jesus, eu dependo de Ti. E as pessoas verão o milagre de Deus sobre a sua vida. Muitos dizem que mentira tem perna curta. E eu posso dizer certamente para você: aonde há luz, não há mentira. O diabo vem para roubar, matar e destruir, segundo está escrito em João 10:10. E no mesmo versículo Jesus completa: porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Creia na verdade, que é a palavra de Deus. Que a luz de Cristo ilumine a tua vida e te faça assim como fez na vida do rei Davi. Um homem comum, na época um menino cuidando de ovelhas, lá atrás, sem projeção nenhuma. Mas o Senhor declara: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Quer viver o melhor de Deus? Faça então nesse momento essa oração de entrega comigo. Deseje sair do barco da aflição. Deseje caminhar sobre as águas. Deseje não olhar para as circunstâncias que muitas vezes Satanás pinta como verdade. Mas creia que o Senhor é o único e suficiente sobre a sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento entregar a minha vida a Ti, crendo na Tua verdade. Eu quero esperar em Ti, ó Deus, pela a restauração da minha família, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que tudo que o Senhor fala, o Senhor faz. Eu quero a partir de agora passar a crer nas Escrituras e quero que o Senhor me ensine através do Espírito Santo de Deus. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa a forma com a qual eu vivia, mas me ensina a mudar. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, para que no dia do juízo eu seja achado como teu servo, como teu filho, e entre para o gozo do teu reino. Pai, abençoa a minha família.
Abençoa, Senhor, os meus familiares com toda sorte de bênçãos. E que eu possa ser esse canal de bênção na minha casa, aonde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na escola, aonde o Senhor me colocar. Me usa, Pai. Derrama sobre mim a unção que foi delegada sobre os apóstolos, para que eu possa fazer resplandecer na terra a Tua glória. Conte comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, meu querido, pode ter certeza, daqui a pouco você vai começar a ver coisas que você vai falar. Só Deus mesmo pode ter feito isso comigo. Profetizo sobre a sua vida uma semana abençoada. Profetizo sobre a sua vida o cuidado de Deus te blindando de toda a enfermidade. E que você possa, a cada dia, se apresentar fiel ao Senhor. Não negocie a sua salvação. Se você veio até aqui, e aqui você decidiu mudar de vida, não volte para trás. Eu oro para que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Eu quero deixar aqui o meu telefone, o telefone da pastora Débora, para que você envie o seu testemunho, você faça contato, para que possamos te ajudar. A nossa igreja em Natal, temos muitos conhecidos, e eu quero te ajudar a encontrar um lugar onde você possa não só ouvir a palavra, mas ser alimentado por Deus. Mas use o nosso meio aqui do WhatsApp para estar dando seu testemunho, que Deus falou com você ou que Deus fez algo em você. Queremos deixar também o nosso endereço da igreja. Então logo acabe, né? Logo vamos estar reabrindo as portas. Em nome de Jesus, eu quero te conhecer. Você que é de Natal, você que é aqui da região do Nordeste, você que tem algum parente em Natal, nos escreva também no nosso WhatsApp. Mande o endereço, mande o telefone para contato, né? E nós vamos estar conversando, vamos estar agendando uma visita tão logo possa, para que nós possamos consolidar a palavra, a presença de Jesus também na casa deles. Quero deixar por fim o endereço da nossa conta bancária da igreja, para os nossos membros, os fiéis da igreja, para fazer as suas ofertas, os seus dízimos. Você que quer colaborar com a obra do Senhor, não pertence a igreja nenhuma ainda, mas se você quiser nos ajudar, #fica a dica, ok? Colabore com a obra do Senhor para o investimento e expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe e te dê o shalom, a paz de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, e conto com você. Até a próxima.